Quem é quem de hoje nós vamos entrevistar um especialista em direito civil, também já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral durante 4 anos, é advogado e professor. Márcio Vicari, meu entrevistado, vai tratar de assuntos importantíssimos para a sociedade. Por exemplo, a reforma política. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos pelo olhar do operador do direito? Um instante só. Márcio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Band. Obrigado, o prazer é meu. É especialista em direito civil? Exatamente, processo civil e direito eleitoral. Toda essa questão civil o senhor domina. A questão eleitoral, foi juiz 4 anos do Tribunal Regional Eleitoral. Eleitoral de Santa Catarina. Chegou a pegar duas eleições, né? Uma 4 eleição anos, municipal e uma eleição estadual. Que já te trouxe uma bagagem enorme. Falávamos antes do programa sobre alguns temas importantes para a entrevista. Eu gostaria de começar com um deles que é muito pouco percebido pelos telespectadores, que inclusive vem aí sendo discutido, debatido nas redes sociais. Eu vi que o senhor recentemente também postou em suas redes sociais, fez algumas colocações, e isso me chamou muito a atenção, que inclusive me levou a convidá-lo para essa entrevista. Para contar uma historinha para o nosso telespectador entender. Quando acontece um processo, está acontecendo um processo na justiça, e aí há vazamento de informações sobre esse processo. Há o vazamento de um trecho de uma escuta telefônica, o vazamento de uma decisão de um magistrado ou de um depoimento de uma das partes. Isso vaza para a imprensa, é tema de reportagens, principalmente na grande mídia, né? E isso acaba sendo repercutido no Brasil inteiro. Por que isso acontece, doutor Márcio? Primeiramente, para começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Isso é positivo ou isso é negativo? E o que a legislação brasileira traz, no seu contexto, sobre essa prática aqui no Brasil? Bem, a gente precisa primeiro fazer uma diferença. E essa diferença está calcada em coerência. Cada um tem a sua opinião. Eu posso achar que isso é bom ou posso achar que isso é ruim. O que eu não posso é achar que é bom para um processo e ruim para outro e vice-versa. É preciso ter coerência, porque o que se vê muitas vezes é que em determinados casos, uma das partes, ou um lado, ou uma pessoa que é simpática a uma das partes, defende isso e no outro é contra. Então a primeira coisa é que tem que ter coerência. Tem que se optar por um critério objetivo, que não dependa deste ou daquele processo. Bom, eu sou favorável à divulgação por isso, ou eu sou contra a divulgação por aquilo, não por esse ou por aquele processo. É o primeiro dado. O segundo dado importante, a segunda diferença importante a ser feita, é que existe uma distinção importantíssima, legal, prevista em lei, entre o que é um inquérito policial, que é uma investigação feita pela polícia, com ou sem a supervisão externa do Ministério Público, que exerce constitucionalmente o papel de controlador externo da atividade policial, e um processo judicial. O inquérito policial, ele é sigiloso, por força de lei. Por isso que nessa fase de investigação por parte da polícia nunca vaza nada. Não deveria, às vezes vaza. Vaza. E o comentário que eu fiz, inclusive, nas redes sociais, era relativo a um episódio desses, a um vazamento durante a fase policial. Sim, é crime. É crime. Se feito pelo funcionário público, policial, a autoridade policial, o delegado, o policial, o membro do Ministério Público, não importa. Se feito pelo funcionário público, é crime. Porque ele tem ciência daquele fato pela sua função pública. Certo. E não pode violar o sigilo da investigação, transferindo aquela informação para terceiros. O jornalista, a imprensa, tem a lei de imprensa que protege, tem aí a questão da difusão da informação. Sim. E o direito de informar e tal, sim, liberdade de imprensa. Perfeito. Mas aí o jornalista pode também ser penalizado de alguma forma quando ele pega a informação desse agente público que cometeu um crime e divulga? O crime é só por parte do agente público ou do jornalista em tese também? Aí a situação é bem diferente, por quê? Porque garante o jornalista e garante a imprensa, e tem que garantir. Nós temos que ser muito atentos a isso, porque há uma discussão sobre isso agora também no país. Exatamente. A regulação social da mídia, ou seja lá o eufemismo que se queira chamar, isso é censura. É preciso garantir aquilo que está na Constituição. O direito à informação, que é nosso, não é do jornalista o direito de informar, é nosso do cidadão de ser informado. O direito do jornalista de trabalhar e da imprensa de divulgar os dados.
o direito ao sigilo da fonte, certo, que é constitucionalmente assegurado. assegurado. Inclusive em juízo, o jornalista não precisa nem revelar em juízo a sua fonte. Não, exatamente. Claro que a imprensa também pode cometer atos ilícitos, ou seja, certo. Ato ilícito para nós juridicamente é um ato contra a lei. Ela pode extrapolar, ela pode informar algo inverídico, certo. Ela pode ofender ao invés de informar, e aí, se ela fizer isso, ela terá de ser chamada a responder. E essa resposta pode ser criminal e pode ser civil em termos de reparação de danos. Agora, uma censura prévia ao que se vai divulgar é algo perigosíssimo. Nós já vivemos isso no Brasil e quem tiver coerência com aquele pensamento que nos levou à Constituição de 88 a banir a censura, não vai defender nunca uma coisa dessa. É que já acontece, né, muito intrinsecamente, essa crítica ao jornalista e à imprensa, principalmente quando há vazamento de informações. Vamos pegar aí a grande mídia, a mídia nacional, é muito criticada. A gente viu aí o que aconteceu com o edifício da editora Abril na semana passada, às vésperas da eleição, porque a Veja, né, vazou aí as informações. Não é nem que vazou, porque no caso isso era público, né? Aí vem aquela distinção que eu falei. O que é inquérito é sigiloso. A não ser que haja uma informação oficial, ou se a imprensa obteve, o jornalista obteve, porque no trabalho dele investigativo certo. Ele obteve isso, ele publica. O jornalista que tem fonte tem informação. Exato. E esse é o trabalho dele. Exatamente. O trabalho da imprensa é exatamente esse. Se porventura ele publicar alguma coisa falsa, depois ele vai responder, o veículo para quem ele trabalha vai responder. Outra coisa é um processo criminal que está aos cuidados de um juiz, que é um juiz que preside, porque o inquérito quem preside é a autoridade policial, certo. É o delegado. Okay. Um processo é presidido por um juiz. Já houve, portanto, uma investigação, houve uma denúncia do Ministério Público, essa denúncia foi aceita e o processo está tramitando. O processo, ao contrário, é público. Isso. Excepcionalmente, ele é sigiloso. Exatamente. Então, isso é bem interessante, essa distinção. O inquérito é que é sigiloso. Sim. Quando ele se torna um processo judicial... Normalmente público. A não ser que o juiz decrete sigilo no processo por alguma razão especial. Mas geralmente isso acontece lá quando envolve criança, vara de família, exato, alguma coisa exatamente. Mais específica. Que aí né? é legal o sigilo. Isso é importante deixar claro, porque quando a gente vê situações como essa, como a gente vê recentemente com a editora Abril e outros veículos de comunicação que são censurados, jornalistas que são censurados, principalmente pela classe política, muitas vezes, que o jornalista não pode isso, porque a imprensa não pode aquilo. Na verdade, se estiver fazendo tudo legalmente e a informação for verdadeira, perfeito. Você está exercendo a profissão, né, doutor? Exatamente. Ok, a gente vai para um intervalo comercial. Depois do intervalo, eu gostaria de finalizar esse assunto em relação ao vazamento de informações, a sua opinião, e vamos falar um pouquinho sobre a questão da reforma política, né? E esse assunto também sobre regulação de imprensa, né? Qual que é a sua opinião? E será que isso passa? Se passar, com certeza vai ser um retrocesso, não é? Tudo que a gente tem hoje em relação a direitos adquiridos. É um instante só, a gente já volta. Quem de hoje estamos entrevistando o Dr. Márcio Vicari, especialista em processo civil, direito civil, já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral durante 4 anos, especialista em várias áreas, inclusive essa área bem polêmica que a gente vinha falando antes do intervalo, que é em relação ao vazamento de informações aí no processo, principalmente no processo judicial. O inquérito policial ele é mais raro de acontecer, mas acontece muito quando está nas mãos da justiça, do magistrado. Não, o contrário. No inquérito é que acontece, sabe, Elaine? Por quê? Porque no inquérito é sigiloso. No processo judicial, como ele é público, qualquer pessoa pode comparecer ao fórum e pedir uma certidão, pedir uma cópia. No máximo, vai ter que requerer por escrito ao juiz dizendo por que quer. E o juiz vai decidir, mas o processo é público. Qualquer pessoa pode comparecer num fórum, num tribunal e assistir às sessões de julgamento. Elas são todas públicas. Doutor Márcio, mas aí por que acontece isso que a gente tem percebido, por exemplo? Eu vou de novo citar o exemplo da editora Abril, que foi um caso que me chamou muito a atenção, ou pelo menos foi o mais recente, com essa proporção toda, com essa grandiosidade. Só lembrando que essa censura velada que acontece diariamente do menor veículo de comunicação ao maior e no Brasil inteiro. Jornalista que está na área sabe como é que funciona mesmo o negócio. Mas esse caso da editora Abril, ela se tornou público, foi
quase que um escândalo, né, às vésperas da eleição. E aí as partes que se sentiram ofendidas entraram com processo, etc. e tal. Inclusive houve censura, né, que a revista não pôde divulgar a sua edição antes da publicação. Ali só há uma peculiaridade. Por que isso aconteceu? Que é diferente dos demais. Há uma restrição um pouquinho maior do que essa amplitude de liberdade que a imprensa tem e tem de ter. Há uma restrição um pouquinho maior no plano da legislação eleitoral. Porque era véspera de eleição. Sim. Certo. Isso causou um debate um pouquinho diferenciado e, de fato, a lei dá um tratamento diferenciado. Então, o senhor acha que naquele momento específico foi correta aquela decisão? Não, mas aí o problema é outro. Qual? Houve quem sustentasse que o juiz havia marcado a ouvida das pessoas lá, os depoimentos, para um período pré-eleitoral deliberadamente. Em outras palavras, acusaram o juiz de ter sido parcial. Sim, que ele teria feito propositalmente. Eu não acredito nisso. Em princípio, eu creio que eu nem conheço esse juiz federal, mas eu acredito que ele seja imparcial e não vejo razões para isso. O andamento dos processos também não fica parado esperando a eleição passar. Tem que andar. Tem que andar. Até porque a gente cobra a morosidade Exatamente. da justiça, né? Ele praticou os atos que tinham que ser praticados. Aí vem um outro dado. Essa acusação lançada contra ele, velada em alguns momentos e nas redes sociais mais explícita, exato, ela foi desmentida de maneira cabal pelo próprio tribunal a que ele é vinculado, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós temos 5 no país, o nosso aqui do Sul é o da 4ª Região, que é sediado em Porto Alegre, que emitiu uma nota oficial do tribunal, além da nota da Associação dos Juízes, que deu uma nota corporativa, mas essa é uma nota oficial do tribunal dizendo que o processo estava em trâmite regular, que os atos foram praticados no momento próprio e que não havia sigilo do processo. Esse é o dado fundamental. Esse é o dado fundamental. Claro, então não houve vazamento, houve obtenção de dados que são públicos. Doutor Márcio, isso ajuda ou prejudica no andamento de um processo, quando essas informações vêm à tona e mostram para a sociedade o que está acontecendo entre 4 paredes dentro do tribunal? Há uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem evidente está ligada ao direito de informação, não é? E está ligada também a uma forma de controle do Poder Judiciário. A publicidade dos atos se dá para que nós saibamos o que o Poder Judiciário está fazendo. Correto. E não decida nem processe contra a lei ou de forma escusa ou com algum subterfúgio indevido. A parte ruim disso é que um processo leva tempo, porque ele não é uma coisa simples, está se decidindo a vida de uma pessoa ou de várias pessoas. É preciso que o juiz ouça todas as partes, pondere tudo que é argumento, ouça provas dos dois lados e depois de chegar a uma conclusão que leva tempo, ele diga, é culpado ou não é. A divulgação prévia, às vezes, leva as pessoas a fazer juízos precipitados. E a cobrar da justiça determinada postura. Claro, elas não conhecem todo o conteúdo do processo. Às vezes, nem o juiz próprio conhece. Isso me leva a outra pergunta. Por que muita gente, as partes, justamente falam isso, que vazam somente trechos calculados, ou trechos que dizem até que são direcionados? Este é um problema sério que tem acontecido, lamentavelmente, no país. Eu não sou advogado criminalista, mas eu sei disso por força de reflexos disso em ações de improbidade, por exemplo, em que eu atuo com muita frequência. Hoje é muito comum que as investigações se façam por interceptação telefônica. Isso. É uma forma muito eficiente de investigar. A polícia tem que usar mesmo esse método porque é eficiente. E o Ministério Público requisita muitas vezes que seja feito assim, com autorização judicial, certo. Isso é possível. Porém, nós temos visto muitas vezes acontecer o seguinte, face a interceptação telefônica, se submete a matéria ao juiz para pedir uma prisão preventiva, uma busca e apreensão ou qualquer medida dessas mais coercitivas. O juiz defere ou às vezes indefere, ou dá uma medida alternativa. E aí, descontentes com a solução que o juiz adotou, uma das partes, e a parte aí, a parte que acusa, que tem acesso a isso, certo. Polícia ou Ministério Público, porque só podem ser eles, por mais que eles digam que não, mas são eles que têm acesso, acabam vazando isso para a imprensa, para jornalistas conhecidos também, que daí estão fazendo o seu trabalho, e vazam trechos apenas, não todo o teor das gravações, mas trechos. Às vezes são gravações muito longas. Eu estou me referindo a isso porque há 2 semanas o Supremo Tribunal Federal condenou criminalmente, por crime, um delegado da Polícia Federal que é deputado,
por isso foi no Supremo, o delegado Protógenes Queiroz, que fez isso, segundo o Supremo disse, não sou eu que estou dizendo. Ele vazou um trecho que lhe era interessante. Ele vazou um trecho que era interessante para a acusação e vazou o trecho, ele não podia ter feito, porque isso estava sob sigilo. O Supremo considerou que ele cometeu o crime e o condenou criminalmente. E isso é que nós não podemos tolerar. Esse vazamento seletivo, que é o que se tem dito com frequência. Esse é maléfico. O vazamento de qualquer investigação submetida a sigilo, porque por si só qualquer vazamento já é criminoso. Certo. E o pior ainda, o vazamento seletivo, aquele que mostra só um dos lados da moeda. E todos nós sabemos que todas as histórias, por mais escabrosas que sejam, tem os dois lados. Tem dois lados. Sempre tem as duas versões. Rapidamente, em menos de um minuto para encerrar esse bloco, o que precisa acontecer? Qual medida precisa ser tomada no Brasil para que isso não aconteça mais? Ou o senhor acha que isso vai acontecer sempre? Isso sempre vai acontecer, porque a lei não consegue coibir todas as atitudes é ilegais. De provar quem foi que vazou, né? Também, embora saibamos nós que isso está sob resguardo de determinadas autoridades. Então, a gente pode deduzir. Mas não se pode condenar com base em uma dedução. Não. É preciso ter certeza. Exatamente. Né? E tem que ter prova para condenar alguém. Exatamente. É preciso... Essa decisão do Supremo é uma decisão importante. Por quê? Porque ela... gera uma jurisprudência que até então não existia no Brasil. Exatamente. E dá coragem a que se possa fazer isso em outros casos em que fique, obviamente, demonstrado esse vazamento. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos falando sobre reforma política. 2 pontos polêmicos da reforma na visão do Dr. Márcio Vicari. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Quem é Quem deste domingo, Dr. Márcio Vicari, para encerrarmos a questão de mídia e justiça, regulação da imprensa, regulação da mídia aí que vem sendo discutido não tão amplamente, mas as partes interessadas têm profundo conhecimento e acesso a essa informação. O que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que vai acontecer essa regulação? Eu espero que não ocorra. Eu não sou favorável a nenhum tipo de cerceamento da atividade da imprensa. Creio e sou advogado e atuo nos tribunais todos os dias, inclusive em processos contra abusos cometidos pela imprensa, em casos isolados, em casos específicos, e aí ela tem que responder como eu respondo se eu cometer algum tipo de ato ilícito no exercício da minha profissão. Mas não dá para proibir a informação, exatamente, né? Cercear o direito de informar. É a mesma coisa de cercear, por exemplo, a palavra do advogado. Nós temos imunidades. Eu posso ir a juízo e fazer determinadas afirmações que, se não fossem num processo, seriam ofensivas. Exatamente. Mas se eu tiver proibido de fazer isso, eu não tenho como trabalhar para defender o interesse de alguém. E é muito complicado a regulação da mídia, por exemplo, vamos supor, a grosso modo, um exemplo. Eu fazer uma entrevista com o Dr. Márcio Vicari e ter que submeter essa entrevista a um órgão público gerido por políticos e eles analisarem o conteúdo dessa entrevista e dizer, olha, essa frase o Dr. Márcio pode falar, essa pergunta Elaine pode fazer, isso aqui tira tudo fora. Isso é manipulação completa da informação. A sociedade tem que prestar atenção nessa questão, né, doutor Márcio? Não tem a menor dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre essa reforma política? Será que ela sai? Seria interessante que saísse, né? Mas tem pontos polêmicos. O senhor me chamou a atenção para um ponto muito interessante que eu gostaria de abordá-lo, que foi esse discurso da presidente reeleita Dilma Rousseff. No primeiro discurso como reeleita, ela fala em plebiscito para discutir a reforma política. A presidente está sob pressão, é natural. Há que se entender a posição dela também. Ela ganhou uma eleição disputada, todo o país reclamando a tal da reforma política, cada um com uma reforma na sua cabeça, mas todo mundo reclamando, e ela tem de dar uma resposta. Uhum. É muito natural, portanto, que ela traga esse tema para a pauta de debates públicos nacionais. Isso é normal. A minha preocupação é o tal do plebiscito. Por quê? Não é que eu não seja favorável ao plebiscito. E aí está o perigo das matérias decididas desse modo. Certo. É a diferença entre democracia e democratismo. É a democracia deturpada. A democracia verdadeira não é a vontade da maioria. Eu, em reiteradas vezes, digo isso. Não é apenas garantir-se a vontade da maioria. Porque a maioria não precisa que seja garantida, ela já é maioria. A democracia se caracteriza pelo respeito às minorias. Certo. Essa é a essência da democracia. É permitir, naturalmente, que a maioria dite determinadas linhas gerais, mas que as minorias tenham seus direitos garantidos. E há determinados temas que não estão submetidos a um debate público, porque a Constituição
excluiu esses temas do debate público. Tem um exemplo? Então, só para concluir, então, por exemplo, eu posso ser pessoalmente, não é o meu caso, mas eu posso ser favorável à pena de morte. Então eu quero um plebiscito. Vamos ver se o povo, na sua maioria, quer a pena de morte ou não. Mas isso não é possível. A Constituição não permite. Certo. A Constituição permite um plebiscito, por exemplo, para a redução da maioridade penal. Esse é um debate que ainda existe, mas eu não vejo que essa seja uma cláusula pétrea. Seja uma cláusula pétrea. Agora, a questão é, será que a sociedade está madura para debater isso e para votar isso num plebiscito? A redução da maioridade penal, o casamento homoafetivo, que foi adotado diretamente pelos tribunais, mas que não foi debatido pelo Congresso. Vicari, como trazer para a população discutir reforma política se o índice de abstenção nas urnas mostra o desinteresse do eleitor com política? Como é que eu vou debater um assunto que eu não tenho interesse, que eu não gosto, que é o que a população está querendo dizer por aí? O que eu não conheço. Eu desconheço. Poucas pessoas sabem como se elege um deputado no Brasil. Exatamente. Olha, eu tenho participado de algumas palestras da Associação dos Magistrados Catarinenses em colégios. E a gente perguntando para os adolescentes qual é a função de um deputado, de um legislador, ninguém sabe. Ninguém sabe qual é a função. Ninguém sabe a função. Saber como eles são eleitos. Pelo proporcionalidade. Quociente eleitoral e quociente partidário. O que é o coeficiente eleitoral? É complicado, gente. É muito difícil. E ainda sobre referendo, antes de fazer a última pergunta, que é muito importante, tem essa questão toda, um exemplo que o Brasil viveu, o referendo do desarmamento. Sim. Foi plebiscito o referendo? Foi um referendo. Ali foi um referendo, porque a lei já estava aprovada. Mas então, mesmo assim, para valer ou não, é referendo. O exemplo vale. O Brasil não queria o desarmamento. E mesmo assim, ao contrário do que o Brasil decidiu naquele momento, a lei do desarmamento foi promulgada. Ela foi promulgada e ela foi submetida ao povo. Exatamente. Porque a diferença entre plebiscito e referendo é esse. O referendo é depois da lei e o plebiscito é antes. Mas o resultado foi promulgado ao contrário do que o povo decidiu. Mas depois o povo sustou um pedaço da lei por força do referendo. Essa foi a consequência prática. Exatamente. Agora, um dado que me parece relevante é que dados importantes e relativamente simples para a reforma política, porque há muitos temas de reforma política, um temático muito difícil. Mas dados que me parecem muito simples estão sendo simplesmente deixados de lado para se adotar um discurso que a mim, por exemplo, não serve, eu não concordo, embora eu acho que isso mereça um debate, que é o tal do financiamento público de campanha. Era a minha próxima pergunta. O que o senhor acha do financiamento público? Vai resolver o problema da corrupção no Brasil? Porque essa é a cortina de fumaça que se abre aí, né? Ou que se fecha, enfim. Eu posso afirmar categoricamente que não vai. Óbvio que não vai. Porque a corrupção não nasce primeiro dos políticos, ela está inserida, entremeada na sociedade, né? Há uma campanha conhecida de um grande promotor, Santa Catarina, o que você tem a ver com a corrupção, porque todos nós, de alguma maneira, inclusive já me deu entrevista participamos, aqui. Exatamente. Mas o problema até eu não digo que seja relativo a isso, é que esse é um tema difícil. Há temas que são mais fáceis, eu creio, em termos de reforma política, e muito mais eficientes do que o financiamento público de campanha, que não vai mudar nada. Isso seria uma forma de desviar a atenção para o ponto X da questão? Eu receio que sim. Porque eu tenho proposto, inclusive, em palestras que eu tenho dado sobre esse assunto e me manifestado, 3 pontos de reforma política relativamente simples e eficientíssimos. Pelo menos a médio prazo. Primeiro, fidelidade partidária estrita. Não podem mudar de partido. Isso seria legal. Segundo, cláusula de barreira. Os partidos nanicos vão ter que desaparecer. É preciso que nós tenhamos não 40 partidos no Brasil, mas que nós tenhamos 10 partidos. Mas que eles funcionem. E que nós saibamos que se eu votar nesse partido, ele defende uma linha desse modo e esse partido daquele modo. E terceiro, fim das coligações entre os partidos. Eu voto a favor também. São 3 linhas... Onde é que eu assino? Sensacional. São 3 linhas relativamente simples que, no médio prazo, vão implicar em quê, Elaine? Vão implicar que as pessoas voltem a compreender o que são os partidos, porque hoje não se compreende. Não. Ninguém compreende. Ninguém. Não existe ideologia hoje partidária. Voltem a compreender o que são os partidos, que tipo de linhas ideológicas eles estão ratificando. A eleição pelo sistema proporcional, que é uma eleição essencialmente partidária, volta a valer alguma coisa, porque hoje ela não vale, exatamente porque não tem mais partidos. E nós temos uma clarificação do panorama e do cenário eleitoral. Aí nós vamos poder construir um segundo passo de reforma eleitoral.
Essa questão de reforma política vai render algumas entrevistas ainda. Vou lhe convidar mais vezes. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas o raciocínio é lógico, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Exato. E trazer um ponto só que não é o mais importante para cobrir todo o resto, que são essas 3 fundamentações extremamente importantes. Obrigada, doutor Márcio, pela entrevista. Foi um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista. Bom final de semana e até lá.